Paz de Cristo, meus queridos. Agora é quase 11 horas da noite. Amém? Trazendo aqui uma palavra para a gente refletir. O tema da nossa palavra é a obra missionária. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 8, o versículo de 1 a 3. Amém? Antes, meu querido, eu te peço, compartilhe o vídeo com o teu próximo, com os teus amigos, teus familiares. Amém? Me ajuda a divulgar o canal. E também você vai estar abençoando a vida das pessoas através da palavra de Deus. Amém? Meu querido, a obra missionária. A obra de Deus é uma obra missionária. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele saía com os discípulos dele caminhando, anunciando a palavra de Deus. E eles dependiam da ajuda das outras pessoas, das pessoas que acreditavam no projeto, no projeto da palavra de Deus, de Jesus. Aqui no capítulo 8 de Lucas, é as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Esse é o nome do texto. Eu vou iniciar. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Amém? Essa passagem aqui fala da importância, Essas mulheres que estavam ajudando a obra missionária, aqui diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Naquela época, se tivesse internet, com certeza também Jesus iria também colocar um vídeo, uma palavra, para alcançar mais vidas possíveis. Eu oro sempre a Deus por uma ideia para me alcançar mais vidas possíveis, para levar a palavra de Deus. Ainda não é aqui no YouTube. No YouTube alcança muita gente, mas ainda existe mais alguma coisa que o Senhor vai preparar para a obra do Senhor, para a obra missionária em relação a essa forma assim, de abranger multidões. Amém? Então, meu querido, o Senhor, ele fazia a obra de Deus com os discípulos. E essas mulheres que ajudavam, com suas riquezas, suas fazendas, quer dizer, suas riquezas, seus bens, financeiros, está entendendo? Essas mulheres eram mulheres que tinham sido curadas de espírito maligno, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios. A Maria Madalena saiu 7 demônios dela, diz a Bíblia Sagrada. E também tinha mulheres curadas de enfermidades. E tinha mulheres que simplesmente tinham tido um encontro com Deus e amava a mensagem da cruz, amava a palavra de Deus, amava Jesus e seguia porque eles criam na palavra de Deus que saía da vida de Jesus, através da vida de Jesus. A obra missionária existia porque tinha pessoas também que ajudavam a manter a obra missionária. Quando os discípulos saíram de cidade em cidade, eles
eles precisavam de mantimento quando chegava nesses lugares. E o Senhor deixa claro na palavra dele que todo aquele que trabalhador é digno do seu salário. E o que anuncia a palavra de Deus também é digno. O missionário é digno também do salário. É digno. Por que que as pessoas acham, né, que missionário tem que viver na miséria, tem que passar fome, passar necessidade? Que ser missionário é isso? Não, meu querido, ser missionário não é isso. Mas, infelizmente, existem missionários que passam fome, passam necessidade, dificuldades quando estão fazendo a obra missionária em algumas nações, cidades. Eles passam porque muitas vezes são abandonados pelas igrejas que enviaram eles. Ou não mandam o sustento, tá entendendo? Adequado para eles. Mas nós, está entendendo, como povo de Deus, nós temos a obrigação de auxiliar e de ajudar. Essa palavra, meu querido, também é para mim. Nós devemos nos perguntar quantas bênçãos o Senhor já nos deu e o que é que nós temos feito pela obra de Deus. Olha para o teu salário. O que é que tu tem doado para a obra de Deus? Deus tem te dado aí, é um salário mínimo, mas o Senhor te dá saúde, te dá força para trabalhar. E tu, quanto tu tira e reserva para a obra de Deus, para a obra missionária? Diz, o dinheiro não sobra mesmo não. Quando a gente não doa, o dinheiro nosso não se multiplica. O nosso dinheiro é protegido por Deus, mas quando nós plantamos semente no reino espiritual, na vida das pessoas, na obra de Deus, nós somos abençoados. Teve um momento que eu abençoei, algum tempo atrás, a vida de um amigo missionário. E simplesmente a resposta de Deus para mim, sabe qual foi? Eu ganhei uma viagem de ida e volta para outro país. Eu lancei uma semente na vida de uma pessoa e de repente chegou uma viagem para mim que não estava programada naquele momento. Porque é assim, meu querido, eu planto na vida de uma pessoa, na obra de Deus, ou uma pessoa necessitada, e Deus vai me abençoar. Uma das dicas que eu te dou, porque eu tenho experiência, eu aprendi isso com um pastor americano. E esse pastor americano, ele era fiel nos dízimos, nas ofertas, mas a vida financeira dele era toda problemática. Ganhava bem ele, ganhava bem a esposa dele, mas eles não conseguiam cobrir toda a despesa. Vivia se escondendo até do síndico do prédio que ele morava. E olha, eu não estou falando de gente pobrezinha não, mas ele não conseguia, e ele orava e pedia a Deus uma direção. Um dia Deus deu uma direção a ele e ele viajou o mundo ensinando isso. E um dia ele estava na TV e eu aprendi através das ministrações dele. E eu colhi aquilo para a minha vida e é verdade o que ele ensina. Ele começou a lançar sementes. Quando foi um dia, ele se ajuntou com a esposa dele e decidiu lançar sementes na vida de pessoas que estavam passando fome na rua. E ele pegou um pouco de dinheiro com a esposa dele. Eu não me recordo agora se os filhos dele estavam junto com ele, mas foi a direção que Deus deu a ele, ele fez. E ele comprou pacotes, tipo de sanduíche com batatinha, esses kits que vende tipo em fast food. E ele
escolheu, se eu não me engano, acho que foi os 4 mesmo. Aí ele escolheu, né? Aí saiu na rua e Deus foi mostrando as pessoas que ele ia alimentar que estavam passando fome. E ele, após isso, ele começou a fazer isso foi aumentando e a vida dele foi sendo organizada financeiramente, porque foi fechando as brechas espirituais. Muitas vezes Satanás quer atrapalhar nossa vida financeira, quer impedir da gente, tá entendendo, ter uma vida financeira plena, próspera, abençoada. Porque ele vê que Deus está na nossa vida, e então ele fica tentando nos envergonhar nessa área. Por isso nós temos que estar atento. E a importância de plantarmos semente, porque essas sementes vão voltar para a nossa vida através de bênção. Amém? Essas mulheres aqui, né, elas serviam a Deus, tá entendendo? Com as fazendas dela, com as riquezas dela. A Bíblia não fala nenhuma parte delas evangelizando, pregando, anunciando o evangelho. Não, mas elas faziam a parte dela. A parte dela era ser auxiliadoras dos apóstolos de Jesus e também mantenedoras, porque elas eram mulheres abençoadas financeiramente. As que podiam dar mais, dava mais. As que não podiam, dava menos. Lembra que teve uma viúva que só deu uma moeda? E Jesus disse naquela hora que aquela viúva deu a moeda que ela estava dando a maior oferta, porque ela dava de todo o coração. Meu querido, não é o valor, meu querido. Não vá ficar esperando ter R$100 para doar na vida de uma pessoa, para abençoar a vida de uma pessoa, não. Tá entendendo? Se você pode abençoar uma pessoa com o valor que o Senhor botou no seu coração, abençoe. Você pode abençoar a obra de Deus, sabe? O Senhor botar no teu coração, abençoe. Deus botou no seu coração de abençoar um ministério, abençoe. Compre uma cesta básica e doe para uma família necessitada. Uma família que realmente está precisando. Uma viúva que cria sozinha os filhos. Procura, tá entendendo, fazer tua parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Aqui, essas mulheres, meu querido, imagina que aqui, quantas viúvas não tinha, né, seguindo a Jesus, que não podia dar nada? Nós não fazemos a obra de Deus por amor às riquezas. Isso está errado. Esse dinheiro que era recebido na obra de Deus nessa época, era todo investido em alimento para eles, pagar a estadia deles quando eles viajavam de aldeia em aldeia. Por quê? Porque o missionário ele tem gasto com alimento, tem gasto com a dormida, se ele for viajar para passar 3, 4 dias numa pousada, para evangelizar ou fazer alguma missão missionária. E esses gastos têm que ser cobertos, tem que ser cobertos com a ajuda do povo de Deus, meu querido. E olha que eu vou lhe dizer uma coisa, que eu sei, existe muita gente, isso eu não falo de religião, existe muita gente de outras religiões que abençoa a obra de Deus, a obra missionária cristã. Porque são pessoas que entendem, tá entendendo? A grandeza e importância da obra missionária. Quantas vezes uma palavra que eu ouvi através da internet abençoou a minha vida? Se você acha que hoje essa palavra não abençoa a tua vida, meu querido, pois guarda ela no teu coração, que vai chegar um dia que tu vai lembrar dela e ela vai te abençoar.
ou você vai usar essa mensagem para abençoar a vida de outra pessoa. É assim que funciona no reino de Deus. Nós nos alimentamos e alimentamos outras pessoas. Deus nos alimenta e a gente alimenta outras pessoas. Amém? E a obra missionária, tá entendendo? Tem que ter sim um cofrezinho para a obra missionária. Porque quando a pessoa faz a obra de Deus, sabe quantas pessoas chegam até nós pedindo ajuda? Pedindo alimento? As pessoas esperam isso da gente. As pessoas não esperam só ouvir a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Elas querem também o alimento para aquele momento de fome. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que nós temos que ter, tá entendendo? Uma terra abençoada, farta, para matar a fome das pessoas, não só a fome espiritual, mas a fome do físico também. Amém? Meu querido. Precisamos, tá entendendo, pegar os exemplos da Bíblia Sagrada e trazer para a nossa vida, para o dia de hoje. Amém? A obra missionária, quando você não pode ir, você abençoa a pessoa que está indo. E lembra que essa pessoa precisa, sim, de comida. Precisa, quando ela viaja para outra nação, ela precisa de um local, de alugar um espaço para ficar. Precisa de uma renda, tá entendendo, satisfatória para ela viver ali na medida do conforto possível. Nós servimos a um Deus rico, a um Deus próspero, mas muitas vezes o Senhor está mandando você abençoar a obra de Deus e você não abençoa. E quando nós retemos aquilo que é de Deus, que é da obra de Deus, simplesmente sabe o que vai acontecer? O diabo vai prender a nossa vida financeira, vai ficar amarrada. Ou até mesmo pode ser Deus que prende para que você desperte para abrir a mão. Porque quando o Senhor nos abençoa, é para a gente abençoar, meu querido. Deus não diz para tu dar as duas túnicas que tu tem, mas Ele diz, dá uma túnica. Se tu tem duas, tu dá uma. Se tu tem 2 pão, tu dá um e fica com um. Deus não manda que tu dê os 2 e fique sem nada, mas Ele pede que você compartilhe. Amém? O Evangelho é isso, o Evangelho é compartilhar. Compartilhar, tá entendendo a mensagem da cruz? Compartilhar o alimento, compartilhar a túnica, compartilhar o sapato. Tá entendendo? É isso que significa o Evangelho. A palavra de Deus diz, ama a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. O segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos de fato o nosso próximo, a gente vai querer sempre fazer o melhor por ele, na frente ou nas costas. E nós não precisamos ter amizade para amar aquela pessoa, aquele próximo, não. Jesus está em todas as pessoas, lembre disso. Quando você vê o necessitado, lembre que Jesus está ali. Quando você vê tá entendendo, que não tem, que está passando fome, lembre que Jesus está ali. Porque tem a passagem que Jesus disse, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber.
Estive doente, não me visitaste no hospital. Estive preso e não foste me visitar na prisão. Então, quer dizer, Jesus está em cada um de nós, meu querido. Assim como Jesus está aqui na minha vida, aflorando através da palavra dele para você, Jesus está na tua vida. Não importa qual é a situação dela hoje. Se você está aí, está entendendo, na prisão, Jesus está aí com você. Se você está no hospital, no leito do hospital, Jesus está aí com você. Porque ele deixou claro isso na Bíblia. Ele disse, eu estava enfermo e não foste me visitar. Ele estava chamando a atenção das pessoas, está entendendo? Eu vou olhar aqui o capítulo e te dizer. É o Mateus, capítulo 25 ao 35. Eu vou ler aqui, ok? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Essa passagem aqui só um momento. Nessa passagem aqui, ele diz assim, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tá entendendo? Que quando tu faz isso aqui que o Senhor disse, né? Dá de comer ao faminto, veste, tá entendendo, aquele que está nu, visita aquele que está na prisão, tá entendendo? Quando tu abençoa a vida do estrangeiro, quando você visita o enfermo, ou quando visita o que está preso,
Deus diz, na verdade, quem faz isso está fazendo a ele. Quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me destes de comer. Esse é o versículo 42, Mateus 26. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você entendeu? Mateus 25, leu 42. Mateus 25, versículo 42. E o 43. Meu querido, tudo que a gente faz de bom ao nosso próximo, a gente está fazendo para Deus. E quando a gente faz, tá entendendo, alguma coisa de ruim contra o nosso próximo, a gente não vai deixar Deus contente com isso. Lembra que em toda vida tem o sopro de Deus. Por isso a importância de nós amarmos uns aos outros e respeitar como pessoa, como ser humano. Porque ali tem o sopro de Deus. Amém? Que você medite nessas palavras. Que o Senhor continue falando contigo. Amém? Te abençoando. Ministrando ao teu coração. Amém? Que o Senhor derrame da bênção dele na tua casa, na tua vida. Bênção que enriquece, não acrescenta dores. Abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos. Que o Senhor coloque fartura à tua mesa, enche os teus celeiros. Que o Senhor te ensine a amá-lo. Que o Senhor te dê sabedoria, discernimento do bem e do mal. Quebrante o seu coração se for preciso. Na presença do Senhor. Lembra que Deus é rei. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele se revestiu de toda a glória dele. De toda a majestade. Lembra que Deus é soberano. Ele é soberano no céu, na terra, no mar. É soberano na tua vida, na tua casa, na minha vida, na minha casa. Amém? Se você ainda não deixou Deus entrar na sua casa e ser o soberano no seu lar, convide Ele para ser soberano no seu lar, na sua casa, para ser Senhor, para ser o seu Salvador, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Ele não morreu só por meia dúzia de pessoas, Ele morreu por todos os seres humanos da terra. Mas nem todos o aceitam. Por isso a importância de você aceitar, de você confessar Jesus Cristo com a sua boca. Procure a igreja mais próxima da sua casa e vá ouvir a palavra de Deus. Vá procurar aprender a mensagem da cruz. Leia a Bíblia Sagrada. Tenha uma vida de oração. Uma vida diária de comunhão com Deus. Procura sair do mau caminho, das maus amizades, das pessoas fofoqueiras, das pessoas que te botam para trás, das pessoas que não vai, que para elas não é interessante que você se dê bem na vida. Procura se encher de boas companhias, companhias que venham de Deus para a tua vida e para a tua família. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, te abençoando, te alimentando. Amém?
Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Clica no sininho para ficar recebendo as notificações. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, meu querido. Se Deus quiser. Amém?